Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula de aritmética. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos, certo? Nessa primeira parte a gente vai falar sobre especificamente dois assuntos. Então a gente vai começar a falar sobre equações de congruência, as lineares no caso, e a gente vai aproveitar esse tema e fazer o teorema de Wilson junto, tá bom? Mas antes da gente começar, eu vou recapitular o que a gente fez na aula passada, que tem alguma interseção com o que a gente vai ver hoje. Então a gente denotou que A e B eram congruentes módulo N, somente se N dividia a diferença A menos B, e a gente provou que isso aqui era equivalente a falar que A e B deixam o mesmo resto na divisão por N. Tá bom? Então, você pode definir o A congruente a B módulo N ou assim, são equivalentes. Tá bom? A gente verificou alguns resultados principais sobre congruência, certo? A gente provou que essa relação é uma relação de equivalência no Teorema 7. A gente verificou regras operacionais, que eram adição, subtração, multiplicação e potenciação, lá no Teorema 8, e a gente verificou que não vale em geral para divisão, e o Teorema 9 nos fala como a gente divide dos dois lados por um determinado número quando a gente está numa congruência. A gente toma alguns cuidados, tá bom? E o Teorema 9 trata exatamente disso. Como consequência dessas primeiras noções, a gente viu as regras de divisibilidade, provou uma delas e eu deixei de exercício para vocês fazerem as demais, certo? Em seguida, a gente definiu o que era um sistema completo de resíduos módulo N. A gente verificou que o mais simples possível, dada a definição, era colecionar os números naturais, os números inteiros de 0 até n menos 1, incluindo esses dois extremos, certo? Então, esse é o mais simples, mas não necessariamente ele é o único, tá bom? Então, a gente provou lá no Teorema 10 que você pega um SR módulo N, a cardinalidade dele vai ser sempre N. Bom, e aí é sempre bom a gente ter no nosso radar aquele SR mais simples que a gente chamou, certo? A gente pode até chamar de SR canônico. Depois a gente definiu o que seria um SRR módulo N, ou seja, um sistema reduzido de resíduos. Basicamente, o que eu faço para obter um sistema reduzido de resíduos? Eu pego um sistema completo de resíduos e verifico, dentre os elementos que estão nesse conjunto, quais são os que são primos entre si com o meu N dado. Esses caras vão formar o que a gente chama de sistema reduzido de resíduos. Tá bom? A gente provou no Teorema 11 que, dados dois sistemas reduzidos de resíduos, o módulo N, eles sempre têm a mesma cardinalidade, e a gente chamou essa cardinalidade de φ de N, certo? Então, essa é a notação, e essa é, na verdade, a famosa função φ de Euler. Então, de forma simples, né, dado o Teorema 11, a φ avaliada em N conta a quantidade de números naturais entre 1 e N menos 1, de forma que o MDC entre K e N seja exatamente 1. Tá bom? N aqui, um número natural. Em seguida, a gente viu uma aplicação direta da função φ de Euler, apesar da gente ainda não saber exatamente como calcular φ de N para, enfim, qualquer valor de N nesse momento. A gente verificou o que a gente chama de teorema de Euler, que a gente anunciou como teorema 12, que fala que se eu tenho dois números primos entre si, A e N, então A elevado a φ de N é congruente a um módulo N, certo? É um resultado extremamente importante, e quando a gente for falar de aplicações e coisas do tipo, isso aqui vai ter uma importância bastante relevante, tá bom? E como consequência, né, a gente tem um pequeno teorema de Fermat, que fala que se o P é primo e o A é relativamente primo com P, então A elevado a P menos 1 é um módulo P, porque na verdade, φ de P quando P é primo é exatamente P menos 1, tá bom? E aí, finalmente, a gente aprendeu como calcula a função φ de Euler nos números naturais. Basicamente, a gente usa dois resultados principais, sendo um deles como calcula φ de potência de primo, e a segunda que fala que φ é uma função multiplicativa, ou seja, φ do produto é o produto das φs, desde que os elementos que estão envolvidos ali sejam primos entre si, tá bom? Então, com esses dois teoremas, a gente consegue calcular φ de qualquer número que a gente precisar. E aí a gente finalizou a última aula falando sobre a ordem de um A módulo N, certo? Então, basicamente, estou procurando pela menor potência de A, né? Então, essa ordem vai ser o menor expoente possível, de tal forma que A elevado a K seja um módulo N, certo? E a gente viu alguns resultados, eu acabei não demonstrando, mas, enfim, deixei para vocês fazerem a leitura. Os teoremas 14 e 15, que eram a parte final da aula anterior, tá bom? Então, esse é só um resumo aí do que a gente fez para a gente entrar nas equações de congruência. Então,
Basicamente, o que eu tenho que fazer? A gente estava trabalhando com congruência entre números, certo? A gente tinha números inteiros e tudo mais. E agora eu quero resolver congruências, ou seja, dados A, B e N inteiros com N maior que 1, eu quero saber qual é o valor X que resolve essa congruência. Então, essa é a pergunta que a gente se faz, certo? E a gente vai ver que isso aqui tem uma relação bem próxima com equações diofantinas lineares que vocês viram há algum tempo, certo? Bom, a primeira observação que eu vou fazer com vocês é que, com aquela linguagem lá do sistema completo de resíduos, a gente percebe que, se eu consigo resolver essa equação de congruência dentro de um sistema completo de resíduos, eu consigo, na verdade, resolver ela completamente. Isso a gente tem alguma ideia quando a gente está estudando equações diofantinas lineares, mas aqui vai ficar bem evidente do porquê disso, tá bom? Então, a observação que a gente vai demonstrar é, basta encontrar soluções nesse conjunto. Então, se eu conheço as soluções que estão aqui, eu conheço todas. Então, é isso que a gente vai provar. Então, como é que eu demonstro esse fato? Eu vou pegar x0 uma solução, tá bom? Então, seja x0 uma solução. Nesse conjunto aí, né, em 0, 1, assim por diante até n-1, tá bom? Então, eu vou pegar essa solução, tá bom? Suponho que eu tenha um determinado número x1 que seja congruente a x0 módulo n. Ou seja, no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo um elemento aqui que seja solução, e o que eu vou fazer é mostrar que qualquer elemento que seja congruente a essa solução inicial, ela também vai ser solução, certo? Então, na verdade, a gente consegue fechar as soluções por classes de congruência, tá bom? O que eu concluo daqui? Se a gente multiplicar por A dos dois lados, então multiplicando por A dos dois lados, a gente pode fazer isso, né? A congruência permite. Obtemos o quê? AX1 congruente a AX0 módulo N. Beleza. Mas como x0 é uma solução, então significa que AX0 é congruente a B módulo N, né? Isso aqui é a definição de ser solução. Porque se tem uma solução disso, significa que quando eu substituo o x por esse valor, essa coisa aqui vai ser verdadeira. Pronto, agora é só a gente usar a transitividade, né? Como eu tenho que AX1 é congruente a AX0 e AX0 é congruente a B, a conclusão é que, então, por transitividade, a gente tem que AX1 é congruente a B módulo N. E aí, x1 é solução também. Certo? Então, isso aqui prova que se eu conhecer todas as soluções daqui, eu tenho que, na verdade, qualquer número que seja congruente a essa solução também vai ser solução. Tá bom? Isso vai ficar muito evidente quando a gente for fazer o próximo quadro, que vai ser o momento em que a gente vai mostrar que como eu resolvo de fato essa equação de congruência, tá bom? Mas é importante a gente saber dessa observação, porque no fundo, né, você só precisa saber as soluções aqui, tá bom? Então o teorema 16 ele vem dar uma condição para que tenha solução, isso aqui vocês vão lembrar bastante, lá de equações diofantinas, e o item 2 vem dizer quantas são as soluções quando a gente olha naquele conjunto mais simples, tá bom? Beleza, então o teorema fala o seguinte, eu tenho dois inteiros A e B, N1 natural maior que 1, e eu pego essa equação de congruência AX congruente a B módulo N. O meu objetivo é descobrir quais são os possíveis valores de X que resolve essa congruência. Aí o primeiro item diz que essa equação de congruência tem solução se o MDC entre A e N divide B, e, além disso, numa situação em que o MDC divide B, ou seja, dizer isso significa que essa equação tem solução. Então, existem infinitas soluções em Z, e tais soluções elas podem ser agrupadas em classes incongruentes, 2 a 2, certo?
Na verdade, a gente consegue, inclusive, exibir quem são os elementos. Tá bom? Então, vamos fazer a demonstração desse resultado. Vocês vão se lembrar aí daqui a pouquinho de equações diofantinas. Então, vamos demonstrar o item 1. Bom, eu tenho que existe x inteiro tal que ax é congruente a b módulo n, se somente se o módulo n aqui se somente se existe um y inteiro tal que ax menos b é igual a ny, isso é, a gente subtrai ny dos dois lados, soma b dos dois lados, e a gente vai ficar com ax menos ny igual a b, certo? Então, basicamente o que eu estou dizendo é que essa equação linear, ela tem solução, porque existe o y e existe o x, certo? Vou colocar assim, deixa eu colocar só um índice aqui para diferenciar um pouquinho das variáveis. Existe o x0 tal que isso aqui acontece, existe o y0 tal que isso aqui acontece. Então, isto é, me desculpem, isto é a equação ax menos ny igual a b tem solução inteira. Certo? Então, eu estou numa sequência de somente cis, né? Existe isso, se somente cis, isso aqui acontece. E a gente sabe, né, da caracterização de solução para equações diofantinas lineares, que isso acontece se somente se o MDC entre A e N, ou nesse caso aqui seria entre A e menos N, né? Só que a gente sabe que o MDC entre A e N e A e menos N é a mesma coisa, então o MDC entre A e N, bom, eu posso chamar de D, né? Mas não há necessidade, divide B. Certo? Então, essa é uma caracterização que a gente tem das nossas soluções, tá bom? Então, ter solução, essa congruência de solução equivale a dizer que o MDC entre o coeficiente de x e o cara que está lá dentro do mod, quando eu calculo esse MDC, ele divide o termo independente B, tá bom? O item 2, pessoal, ele segue exatamente do que foi feito na parte de equações diofantinas lineares, né? Quando a gente está resolvendo essa equação, então, colocando essa hipótese, a gente sabe que esse cara aqui tem solução e a gente consegue exibir todas as soluções. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar x0, y0, chama de x1, y1, para não ter nenhuma confusão, uma solução particular da equação. E claro, pessoal, se eu estou querendo resolver em z, estou dizendo que tanto x1 quanto y são inteiros, tá bom? Daí, a gente já sabe lá da parte de equações diofantinas, todas as soluções são no seguinte formato. X igual a x1, aí a gente tem que o cara que está multiplicando o x vai lá para o coeficiente do y, o cara que está multiplicando o y vai lá no coeficiente de x e tudo mais, tem que trocar um dos sinais. Eu vou escolher trocar esse sinal aqui. Bom, vamos chamar esse cara aqui de d, acho que vai dar uma simplificada. N sobre d vezes t. E o y vai ser igual a y1 mais a sobre d vezes t, com t pertencente aos inteiros. Tá bom? Então, todas as soluções na minha equação diofantina são nesse formato. O meu objetivo, pessoal, quando a gente está trabalhando com equações de congruência, não é descobrir x e y. Nesse caso aqui seria descobrir simplesmente quem é x. Deixa eu circular aqui. Então, meu objetivo é descobrir quais são os valores de x. Então, como x1 é uma solução particular, deixa eu fazer uns ajustes aqui. Aí eu explico por que são esses valores aqui. Como x1 é uma solução particular, então você pode substituir aqui o x por x1, y por y1. Isso aqui vai ser uma coisa verdadeira. Quando você substitui o x por essa expressão, você descobre que, enfim, vai ter um n vezes a aparecendo. Quando substituir o y aqui, vai ter um menos n vezes a aparecendo. E aí as coisas vão simplificar.
e você consegue verificar que são soluções. Isso aqui vem realmente da teoria de equações diofantinas lineares, tá bom? E aí, como é que eu descubro essas soluções aí que podem ser agrupadas em classes incongruentes? Bom, basicamente o que a gente faz é escolher os números aqui. x1, que é a minha solução particular, e agora eu faço t variar de 0, né? Quando t é 0, eu tenho exatamente x1, 0, 1, 2, 3, até chegar em d menos 1. Então, x1 mais n sobre d, depois x1 mais 2n sobre d, e assim por diante, até chegar em x1 mais d menos 1n sobre d. Bom, a parte que elas são incongruentes eu vou deixar para vocês verificarem, mas você consegue verificar, né, que todos esses números aqui vão estar entre x1 é o menor elemento, e vão ser menores, na verdade, estritamente, do que x1 mais d sobre n, que é x1 mais n. Perceba que o próximo elemento, que não, na verdade não faz parte desse conjunto, mas seria o próximo a ser considerado, que seria o x1 mais n, e naturalmente x1 e x1 mais n são congruentes módulo n, tá bom? Pronto, então, aqui a gente fecha esse argumento. Então, a partir das soluções da equação de congruência, a gente obtém essa segunda parte, e é dessa forma que a gente vai proceder para resolver realmente as nossas equações de congruência, tá bom? Como vocês já devem ter percebido, resolver uma equação de congruência, você pode automaticamente pensar em resolver uma equação diofantina. Não tem problema nenhum fazer dessa forma. Como vocês já viram nessa parte, eu vou dar uma nova forma de vocês resolverem equações de congruência que não são exatamente via equações diofantinas, tá bom? Mas vocês vão poder optar. É importante a gente observar isso. Vamos falar um pouquinho de inversos módulo n. Então, assim, eu tenho essa equação de congruência, e para resolver essa equação de congruência, eu posso me fazer a seguinte pergunta. Dado um número natural n, maior que 1, certo? Eu quero saber quais são os valores entre 0 e n menos 1, de tal forma que essa equação de congruência, agora eu estou trocando aquele meu b por 1, certo? A gente, no futuro, pode até chamar isso aqui de equação auxiliar. Para quais são os valores de A, essa equação vai ter solução. Bom, ela vai ter solução pelo teorema nos seguintes casos. Bom, resposta, se só se, tem solução, né? Se somente se, o MDC entre A e N divide 1, né? Tem que dividir esse cara aqui. Só que para um MDC dividir 1, o único número que divide 1 é o próprio 1. Ou seja, portanto, tem solução. Se só se o MDC entre A e N for igual a 1. Ou seja, eu preciso que A e N sejam primos entre si. Bom? E assim somente se, tá, galera? Então, você consegue dizer não somente os que têm chance, mas na verdade você consegue dizer todos os que têm. Agora, quem é o inverso, aí o problema é um pouquinho mais complicado, tá bom? É isso que a gente vai passar a ver. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar n igual a 13. E aí eu vou buscar por resolver a minha equação de congruência A vezes x congruente a 1 módulo n, certo? Para n igual a 13. A gente sabe, né, que dentre os números 0, 1 até 12, os caras que são primos entre si com 13 são todos exceto 0. Certo? Então, eu vou buscar pelos inversos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, até chegar no 12. Tá bom, pessoal? O 0 é claro que eu não vou colocar, porque ele não tem MDC igual a 1 com 13. Ok, então, esse aqui eu vou deixar para vocês pensarem, né, mas já está em lista de exercício. Quando você substituir o A por 1, o inverso vai ser sempre 1. Quando você substituir o A por P menos 1, o inverso sempre vai ser P menos 1. Ou P menos 1. Eu coloquei 1, na verdade é 12. Tá bom? Então, 1 e 1. 1 é autoinversível, né? A gente disse que 1 é autoinversível. E 12 também é autoinversível aqui, módulo 13. Tá bom? E aí os demais a gente busca pelos inversos. Tudo bem? Então, vou complementar aqui, mas isso aqui vocês podem facilmente identificar.
o 2 vai ser com 7, o 3 vai ser com 9, o 4 vai ser com 10, o 5 vai ser com 8, o 6 vai ser com 11. E aí, se a gente tem essa configuração, é claro que se o 2 é o inverso do 7, o 7 vai ser o inverso do 2, certo? Então, 7 com 2, 8 com 5, 9 com 3, 10 com 4 e 11 com 6. Um fato importante aqui, né? Aqui talvez não, assim, para números grandes não fique tão simples de fazer a conta, mas aqui, claro, né, o 12 ele é congruente a menos 1 módulo 13, então aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 1, que dá menos 1 ao quadrado. Então, por isso fica mais simples de verificar os autoinversíveis. Então, a gente conseguiu, para n igual a 13, encontrar todos os inversos, né, módulo 13, e eles estão exibidos aqui no nosso quadro. Beleza, então agora vamos falar das equações de congruência e depois, num dos exemplos, eu vou comentar um pouquinho sobre esse negócio de procurar pelo inverso. Tá bom? Oi. Antes de dar continuidade, tem como o senhor voltar na tela anterior, por favor? Sim. Na outra. Isso, nessa aí rapidinho. Beleza. Pronto, pode dar continuidade. Obrigado. Beleza. Então, pessoal, vamos ver algumas equações de congruência aqui. Vamos ver como é que a gente resolve esse tipo de situação. Tá bom? Essa primeira aqui veio de propósito, né? Você poderia sair fazendo um monte de conta aí tentando resolver. Só que a gente só precisa observar o seguinte. Observe que o MDC entre 2 e 12, ele é 2, né? E 2 não divide 5. Portanto, não há solução. Certo? Então, isso aqui é realmente só para a gente verificar que o item 1 ele é fundamental na nossa análise. Não adianta a gente ficar caçando por solução, sendo que a gente nem sabe se ela existe. Tá bom? Agora, um outro exemplo aqui, eu tenho a equação 2021 congruente a 9 módulo 13, e eu quero resolver. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o que a gente fez no exemplo anterior. Note que, quando a gente for calcular o MDC entre 2021, que é o coeficiente, e 13, que é o cara que está dentro do módulo, isso aqui dá 1, certo? E 1, claro, que divide 9. Logo, existe solução. A qual é única quando a gente olha o módulo 13. Vamos tentar entender o porquê que eu consigo garantir que ela é única. O teorema 16, item 2, fala que se ela tem solução, ela tem D soluções incongruentes no módulo N. Como o nosso D foi 1, significa que eu vou dar a minha solução particular até chegar em, bom, substituir o D por 1, 1 menos 1 dá 0, vai chegar em x1. Então eu vou do x1 até o x1, só tem um elemento ali naquele conjunto. Beleza, então a gente sabe que, além de ter solução, ela é única módulo 13, certo? Então, como é que a gente vai poder resolver essa equação de congruência? Então, vamos resolver. Claro que existem diversas formas de resolver essa equação de congruência, mas eu vou apresentar uma delas. Então, por exemplo, o 2021 é um número grande quando a gente olha módulo 13, né? Então, eu vou reduzir o 2021 módulo 13. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a redução de 2021 módulo 13? Eu vou dividir esse número por 13, certo? Tem que lá encontrar o quociente e o resto. Fazendo um pouquinho de conta, aí vai dar 155, com o resto 6. Tá bom? Então, a gente conseguiu encontrar o 2021 módulo 13, e significa, então, que 2021 é congruente a 6 módulo 13. Okay? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Então, a conclusão dessa primeira parte é que basta resolver a equação 6x congruente a 9 módulo 13. Certo? E aqui é mais um ponto em que a gente poderia resolver de diversas formas, tá bom? Diversas mesmo. E aí, em particular, eu vou escolher uma delas, é bom que a gente relembra um dos resultados. Bom, se a gente for parar para pensar, o 6, ele é 2 vezes 3. E o 9, ele é 3 vezes 3. Aí a pergunta que eu faço para vocês, eu posso aplicar a lei do cancelamento? Ou seja, eu posso cancelar esse 3 com esse 3? Bom, a resposta é sim. Então, pela lei do cancelamento, já que o MDC
entre o cara que eu quero cancelar, que é 3, e o meu n, que é 13, com esse MDC é 1, temos que 2x é congruente a 3 módulo 13. Certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi reduzir o 2021 módulo 13, e depois eu percebi que tinha um fator ali aparecendo a mais, então eu já fiz a simplificação para, enfim, facilitar a minha vida. Tá bom? Beleza. Então agora eu acho que não tem mais nada para reduzir e eu vou encontrar a minha equação auxiliar, tá bom? Usando aquele negócio de inverso que a gente vem falando. Então, eu gosto de fazer desse jeito, ele não é o único jeito de fazer, tá bom? Mas eu vou apresentar para vocês dessa forma. A minha equação auxiliar é 2x congruente a 1 módulo 13. E no fundo, o que eu estou precisando é de quem é o inverso de 2 módulo 13. Essa questão pergunta exatamente isso. Como é que eu posso resolver isso? Via equação de Diofantina linear ou via teste. Tá bom? Nesse caso aqui, como 13 é um número razoavelmente pequeno, eu vou fazer teste. Ah, mas e se os números forem grandes? Aí você usa o método do MDC para resolver sua equação de Diofantina 2x menos 3y igual a 1, e aí você consegue resolver. Tá bom? Eu vou colocar todos os inversos aqui, módulo 13, de novo. Ele está aqui na nossa tela. Então, naquela questão ali, eu estou buscando pelo inverso de 2 módulo 13. A gente já tinha visto anteriormente que o inverso de 2 módulo 13 é 7. Então, a gente volta ali para a nossa tela. Então, como visto anteriormente, o inverso de 2 módulo 13 é 7. Fica assim, pois 2 vezes 7 é congruente a 1 módulo 13. Certo? Então, com isso, a gente conseguiu encontrar o inverso, e aqui a coisa fica muito interessante. O que eu vou fazer com esse inverso? Para que eu faço a equação auxiliar? Se a gente for parar para pensar, se eu tenho que o inverso de 2 módulo 13, o que eu faço? Eu multiplico dos dois lados por esse inverso. Né? Então, multiplicando a minha equação, que eu vou chamar aqui de estrela, por 7, a gente obtém o quê? Bom, 7 vezes 2x, congruente a 7 vezes 3, módulo 13. Que a gente sabe que a gente pode multiplicar dos dois lados quando a gente tem uma congruência. E qual é a vantagem? Eu sei que 7 vezes 2, na verdade, dá 1 módulo 13. Né? Então, a conclusão aqui é que, portanto, o x vai ser congruente a 21. Bom, o 21 olhando o módulo 13 dá 8, né? Módulo 13. Então, o meu conjunto de solução é formado pelos números inteiros, né? X pertencente a z, tal que x é congruente a 8 módulo 13. Só que a gente sabe, né, que os números que são congruentes a 8 módulo 13, eles podem ser escritos no seguinte formato. Então, vai ser 8 mais 13k com k pertencente aos inteiros. Então, esse é o conjunto de solução. Se a gente quiser olhar só módulo 8, módulo 13, a minha única solução vai ser a solução 8. A gente já tinha visto que ela era única, módulo 13. E para esse cara aqui ser, enfim, você escolhe o k qualquer, né? Mas para que sua resposta fique entre 0 e 12, então eu preciso colocar o k igual a 0, ou seja, pegar o número 8. Tá bom? Então, com isso, a gente fecha esse exemplo. Essa é uma forma de resolver, como eu falei para vocês. Vocês podem resolver de diversas formas esse tipo de questão. Tá bom? Eu vou colocar só mais um exemplo aqui, um pouquinho diferente desses outros que a gente trabalhou, porque aqui a gente tem uma situação em que eu tenho um fator comum, inclusive com o cara que está lá dentro do mod. Tá bom? E aí eu vou deixar vocês finalizarem. Mas só fazer um comentário que a gente pode reduzir um pouquinho a nossa equação. Tá bom? Pelo Teorema 9, vamos só relembrar o que o Teorema 9 fala.
Só escrever assim, como o 4 é 4 vezes 1, o 8 é 4 vezes 2, e o 12 é... Bom, e o MDC entre 4 e 8 é 4, e 4 divide 12. Então, a equação tem solução. Certo? E aí, se a gente for parar para pensar módulo 12, além disso, são 4 soluções olhando o módulo 12. Como é que eu sei dessa informação? Porque eu sei que o MDC entre os caras é 4. A gente sabe que essa é exatamente a quantidade de soluções. Tá bom? Aqui eu vou só fazer um comentário, só para vocês perceberem e lembrarem aqui de um detalhe. Se eu for tentar trabalhar com a equação de Diofantina, eu tenho que trabalhar com a equação de Diofantina 4x. Opa, eu peguei o valor errado, pessoal. Volta tudo aqui. 12 igual a 4 vezes 3. Eu tenho que pegar o MDC entre o coeficiente e o cara que está dentro do módulo. Então, vamos voltar aqui. Vai acabar dando certo também, né? Mas, enfim, não é esse o processo, não. 4 e 12, o MDC entre 4 e 12, né? Entre o coeficiente e o cara que está dentro do módulo. Então, aqui é 4 e 4 divide 8. Agora está certinho. E aí são 4 soluções quando a gente olha o módulo 12. Beleza. Voltando para a equação de Diofantina, eu teria que resolver a equação de Diofantina. 4x menos 12y igual a 8. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir por 4 dos dois lados. Então, eu ficaria com a equação x menos 3y igual a 2. E se a gente voltar para a linguagem de congruências, eu teria a congruência para resolver x congruente a 2 módulo 3. Isso aqui, na verdade, poderia ter sido feito de forma direta, galera. Eu preferi passar pela equação de Diofantina para vocês verem exatamente o que estava acontecendo. Porque o Teorema 9, agora sim, voltando para o Teorema 9, ele fala que se eu tenho uma congruência em que tanto o primeiro fator quanto o segundo fator têm uma coisa em comum, a gente pode cancelar, mas a gente tem que dar uma olhada aqui no módulo que vai sobrar, tá bom? Então, usando o Teorema 9, eu teria 4 vezes 1x congruente a 4 vezes 2, módulo 12. Isso significa que eu posso simplificar esse 4, sim, só que eu tenho que tomar cuidado que aqui dentro do módulo eu tenho que fazer uma divisão, certo? Então, o Teorema 9 fala que x vai ser congruente a 2, módulo quanto? Eu tenho que pegar esse 12 e dividir pelo MDC entre A e N. Então, o MDC entre 4 e 12 é 4. Então, eu teria que olhar módulo 12 sobre 4, que é 3, né? E aí, se a gente for parar para ver, é a mesma situação daqui. Tá bom? Então, agora eu teria que resolver essa congruência, né? Essa aqui já está resolvida. É assim. Só para finalizar. O conjunto de solução é dado pelos x inteiros, tal que x é congruente a 2 módulo 3. E isso significa que eu vou colecionar os caras que estão no formato 2 mais 3 vezes um número inteiro. Então, 2 mais 3k, com k pertencente aos inteiros. Então, eu vou colecionar aqui os primeiros elementos positivos. Então, vou colocar reticências aqui para os negativos. O primeiro positivo seria o 2, depois o 5, 8, 11 e assim por diante. E a gente percebe que aqui estão exatamente as 4 soluções que a gente tinha comentado ali atrás, módulo 12. Tá bom? Então, olhando as 4 soluções, módulo 12 seriam 2, 5, 8 e 11. Beleza? Então, assim, você escolhe a sua forma favorita de resolver, mas tentem sempre reduzir ao máximo, né? Como a gente fez nesse exemplo. Isso não é um item obrigatório, mas, assim, na minha percepção, ajuda bastante. Tá bom, galera? Bom, seguindo aí o nosso... Oi? Posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Por que na equação de Diofantina ali ficou menos 12y? É sempre menos? Vai ser sempre menos? Na verdade, tanto faz. Eu coloco menos, eu vou explicar o porquê. Porque quando a gente olha na linguagem de congruência, eu estaria dizendo, né, o que significa 4x congruente a 8 módulo 12. Opa, módulo 12. Isso aqui significa que
12 divide 4x menos 8. Isso significa que existe um y inteiro, tal que 4x menos 8 é igual a 12 vezes y. Aí você subtrai 12y dos dois lados, soma 8 dos dois lados e fica com 4x menos 12y igual a 8. Então, esse é o motivo do 12. É claro que você pode trocar aqui por mais, trocar o y por menos z, por exemplo, não tem problema nenhum. A equação vai ser equivalente a 4x mais 12y igual a 8. Não faz muita diferença, é só verificar realmente que o y para você pode ser diferente do y que eu acabei de considerar. Tá bom? Isso vai acontecer no caso geral conforme visto ali atrás. Deixa eu só ver onde é que foi. Aqui. Que nem aconteceu aqui, né? Então vai acontecer exatamente esse negócio com sinal de menos. Tudo bem? Tranquilo, obrigado. Beleza, então. Então, seguindo aqui, acho que a gente estava nesse quadro aqui. Bom, então, aqui a gente fecha a parte de equação linear, tá bom? Eu queria, assim, deixar sempre bem claro que existem diversas formas de você resolver equações lineares de congruência. E a novidade aqui que eu trouxe, né, talvez seja essa parte aqui dos inversos, e aí você pode usar sempre que você conseguir, tá bom? É claro que encontrar o inverso nessa solução, nessa equação auxiliar, pode ser muito complicado. Se tiver muito complicado de você achar o inverso meio que, entre aspas, de cabeça, o que você faz? Resolve a equação Diofantina, que foi até agora que o Leonardo comentou. A gente ficaria com essa equação aqui de Diofantina, e você tem um método do MDC, por exemplo, para resolver essa equação, tá bom? E aí você manda ver e, enfim, encontra a solução particular, aquela coisa toda. Ok, então, galera. Eu vou voltar aqui numa coisa que a gente escreveu no quadro de hoje, para a gente chegar no teorema de Wilson, que, assim, na minha visão, ele sai exatamente do negócio dos inversos, tá bom? Então, olhando o módulo 13 e os inversos que a gente calculou, a gente ficou com um autoinversível, 12 sendo autoinversível, vou colocar aqui um check, porque a gente sempre sabe que isso aqui acontece, mesmo que o número não seja primo, tá, galera? Isso é importante saber. Pega aí um número natural qualquer, eu sei que o 1 e que o n-1 são autoinversíveis. A gente vai ver daqui a pouquinho que se são os únicos ou não, vai ter a ver com ser primo ou não. Tá? A gente já vai descobrir isso. Mas o fato é que, dado um n qualquer, o 1 é autoinversível e o n-1 também. Beleza? Ok. E aí, tirando esses autoinversíveis, a gente verificou que o 2 estava inverso com 7, o 3 com 9, o 4 com 10, 5 com 8 e o 6 com 11. Então, assim, quando a gente olha os números de 1 até 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e acabou até o 12. Então, os caras que ficaram autoinversíveis foram 1 e o 12, e os demais eu fiz pares, né? Então, o 2 fez par com 7, o 3 fez par com 9, o 4 fez par com 10, e o 5 fez par aqui com 8, e finalmente o 6 com 11. Então, eu fiz os pares. Beleza. O meu interesse nesse momento vai ser o seguinte. Dado um número natural n, quanto é? Opa, quase que eu dei o spoiler ali. Quanto é n menos 1 fatorial? Olhando o módulo n. Essa é a pergunta que a gente está se fazendo. Por exemplo, nesse caso aqui, n igual a 13, o que vai acontecer? Eu vou ter 13 menos 1. 13 menos 1 fatorial, que é o meu famoso 12 fatorial. Isso aqui, pela definição de fatorial, isso aqui é 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Será que vai caber? Acho que não, né? Vou fazer aqui mais para o lado. É 4, 3 e 2. 2, 1. E aí, pela situação ali dos autoinversíveis, a gente sabe que quando você fizer 2 multiplicado por 9, olhando o módulo 13, isso é 1. Certo? Quando você... Opa, só fiz a cor errada aqui. Quando você faz aqui 2 com
2 com 7. Isso dá 1. 3 com 9. 3 com 9 vai dar 1. 4 com 8 vai dar 1. 4 com 8 vai dar 1. Depois 5 com... Não, 4 com 8 não, desculpa. 4 com 10. 4 com 10 dá 1. Depois 5 com 8. 5 com 8. E finalmente o nosso 6 com 12. 6 com 11 a gente obtém um módulo 13. E aí, então, isso aqui vai ficar congruente a quanto? A 12. O 12 não teve par com ninguém. Aí eu vou ter, aqui na minha escrita, o 11 com 6 dando 1 módulo 12. O 10 com 4 ficou 1 módulo 12. O 9 com 3 ficou 1 módulo 13. Eu estava falando 12 antes. Perdoa, é 1 módulo 13, tá bom? Depois eu tenho o 8 com 5, ele dá 1 módulo 13. E faltou ali o 7 com o 2, certo? Então, 7 com 2 dá 1 módulo 13. Esse laranja. E aquele 1 lá da ponta, ele ficou sozinho, certo? Então, quando a gente olhar módulo 13, a gente fica com essa expressão. E a gente sabe, né, que, bom, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, aqui dá 1, né? E o 12, ele é congruente a simplesmente menos 1, módulo 13. Certo? Então, essa expressão aqui dos inversos nos fornece uma forma de expressar o fatorial olhando o módulo n. O fatorial de n menos 1, no caso. Tá bom? E é nisso que o teorema de Wilson... É isso que o teorema de Wilson vai fazer. Só que a gente tem uma situação, pessoal, que os únicos caras em que todos os números de 1 até n menos 1 fatorial são primos entre si com 3, ou seja, que eu posso fazer esse argumento, são os números que são primos. Por isso que no teorema de Wilson a gente vai pedir que o número seja primo. Tá? Então o teorema de Wilson fala, se eu tenho P1 primo, então P menos 1 fatorial é congruente a 1 módulo P. Tá bom? A demonstração, pessoal, é simplesmente seguir a mesma ideia. Tá bom? Então, note que é possível formar pares de inversíveis módulo P no conjunto. Então, eu vou pegar o conjunto formado de 2 até P menos 2. Eu sempre consigo ir formando pares, assim como aconteceu antes. Como é que eu sei que todos esses caras são inversíveis? Na verdade, sai do fato de P e qualquer elemento do conjunto de 1 até P menos 1 fatorial, desculpa, de 1 até P menos 1, todos serem primos entre si com P, afinal de contas o P é primo. Certo? Então, disso a gente conclui o seguinte. Daí, quando a gente calcular P menos 1 fatorial, isso vai ser congruente a quanto? Bom, isso aqui na verdade é igual pela definição de fatorial. P menos 1, P menos 2, assim por diante até 3, 2, 1. A gente sabe que nessa faixa aqui de P menos 2 até 2, eu consigo agrupar em pares de forma que o produto seja congruente a um módulo P. Então isso aqui vai ser congruente a P menos 1 vezes vários 1s, né? 1 vezes 1 vezes 1. E esse 1 aqui solitário, porque ele não tem par, né? Porque afinal de contas ele é autoinversível. Certo? A gente sabe, inclusive, quantos 1s aparecem aqui. Certo? Vai depender aí simplesmente do P. Certo? É só contar quantos números existem de 1 até, desculpa, de 2 até P menos 2, que vão ser P menos 3. E aí fazer a conta, tá bom? Só uma observação, é claro, né? Se o P for 2, essa multiplicação simplesmente fica 2 vezes 1, né? Então, na verdade, não tem nenhum termo aqui no meio do caminho. É importante dizer isso aí também. Ok, feito isso aí, então, isso aqui vai ser congruente. Isso aqui olhando o módulo P. E essa parte aí vai ser congruente a menos 1 vezes 1, né? E menos 1 vezes 1 dá simplesmente menos 1, módulo P. Certo? Então, com isso, o teorema de Wilson está demonstrado. Então, se o P for igual a 2, essa expressão é simplesmente 2 fatorial, né? 2 vezes 1, não tem nada aqui no meio. E se o P for maior ou igual que 3, significa que P menos 1 é par. Certo? Se o P menos 1 é par, eu tenho uma quantidade de par de elementos que estão aqui no meio.
Então, o que você faz? Você pega essa quantidade e divide por 2, vai dar exatamente quantos 1s aparecem aqui nessa multiplicação, apesar disso ser irrelevante aqui para a nossa demonstração. Isso é mais uma curiosidade. E a gente, bom, inicialmente a gente queria saber a expressão para n menos 1 fatorial módulo n. Isso já está respondido quando n for primo. Se o n for primo, já dá menos 1 módulo n. Certo? Agora, e o que acontece se ele não for primo? Certo? O que acontece se o n não for primo? Nessa expressão, n menos 1 fatorial é congruente a quanto módulo n? Então, vou fazer aqui 4 casos juntos com vocês para a gente perceber um padrão no que vai acontecer. Bom, se o n for 4, eu vou ficar com 4 menos 1 fatorial, que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, né? E, bom, olhando o módulo 4, o 6 é congruente a 2. Tá bom? E agora vamos para os outros casos. Aqui a gente teve que separar esse 4, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. A partir do 6, a coisa fica bem interessante. Se a gente pegar 6 menos 1 fatorial, isso aqui é, bom, 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? E olhando o módulo 6, sem fazer conta, eu consigo falar exatamente quanto dá, né? Sem fazer conta nenhuma. Porque, afinal de contas, tem o 3 vezes 2 aparecendo aqui, que é 6, né? Então, significa que o meu número é múltiplo de 6, portanto, isso aqui é 0 módulo 6. Tá bom? Fazendo algo semelhante aqui no 8, 8 menos 1 fatorial, que é 7 fatorial, é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E eu quero saber quanto isso é olhando o módulo 8. E aí, de novo, eu vou olhar a fatoração ali do fatorial. Eu tenho ali um 4 vezes 2 já aparecendo. E a gente percebe que isso aqui é 0 módulo 8. Tá bom? Finalmente, quando n for 9, 9 menos 1 fatorial, eu vou colocar assim já. 8. Bom, é 8 fatorial, né? 8 vezes 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. E aí você pode estar pensando nesse momento que não tem um 3 vezes 3 aqui aparecendo, só tem um aqui. Mas a gente não pode se esquecer, por exemplo, esse 6 aqui pode ser escrito como sendo 3 vezes 2. Então eu vou ter que um 3 vezes 3 aparecendo na fatoração, ou seja, eu vou ter 0 módulo 9. Então, isso aí vai dar uma ideia da nossa classificação final do que a gente queria, que é o que vem no teorema 18, no teorema 18. Então, o que a gente viu? Teorema de Wilson. P', P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P, e pelo menos nos exemplos que a gente está vendo, o 4 ficou congruente a 2 módulo 4, e os demais números compostos, pelo menos os primeiros, estão dando 0 módulo N, tá bom? E o que a gente vai fazer agora é demonstrar o seguinte, na verdade a gente vai mostrar até um pouquinho mais. Se n é natural maior que 1 e n menos 1 fatorial for congruente a menos 1 módulo n, então o n é primo obrigatoriamente. Isso aí dá um teste de primalidade para a gente, tá bom? Ok, como é que a gente prova esse resultado? A gente vai usar basicamente a ideia do que a gente teve ali atrás. Então, vamos supor, por absurdo, que n não seja primo. E aí, como n é maior do que 1, significa que n é composto. Certo? Bom, só colocar uma observação aqui para lembrar que composto e primo não são necessariamente coisas opostas, porque o n poderia ser 1, né? Então, como n é maior que 1, eu sei que, como ele não é primo, ele vai ter que ser composto. Logo, eu consigo escrever o meu n com um produto de A e B, com A e B estritamente entre 1 e n. Então, tais que o meu n seja A vezes B. Certo? Então, esse é o ponto principal aí da nossa demonstração. Tá bom? Bom, por hipótese, eu tô supondo para absurdo, tá bom? Pela hipótese do meu problema, eu tenho que n menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo n.
Então, por hipótese, o n divide n menos 1 fatorial mais 1. Certo? Isso aí a gente tem dado, né? Logo, como o n é escrito dessa forma, então significa que o A divide n. Bom, se o A divide n, o n divide isso, então significa que o A divide aquele número. Então, o A vai ter que dividir o meu n mais 1, n menos 1 fatorial, mais 1. Tá bom? E agora, o que eu faço? Eu vou pegar a expressão do n fatorial, n menos 1 fatorial. Então, quando a gente pegar o n menos 1 fatorial, isso aqui por definição é n menos 1, n menos 2, n menos 3, até assim por diante. E eu vou chegar em 3, 2, 1. Perceba que, em algum lugar daqui, o A está aparecendo na multiplicação. O A está em algum lugar, certo? Onde ele está? Não sei exatamente, mas ele está em algum lugar ali. Como A pertence ao conjunto 2, 3, n menos 1, então o A divide n menos 1 fatorial. Certo? Então, eu tenho que o A divide n menos 1 fatorial. Certo? Bom, o A divide n menos 1 fatorial mais 1, o A divide n menos 1 fatorial, então ele divide qualquer combinação entre as duas coisas. Portanto, o A vai dividir n menos 1 fatorial mais 1, menos n menos 1 fatorial, fez a combinação uma vez o primeiro, menos uma vez o segundo. Isso aqui dá exatamente 1. Certo? Então, eu estou dizendo que o A divide 1, assim, o A teria que ser, bom, como o A é positivo, né? Ele teria que ser igual a 1, no caso. Assim, A igual a 1. Isso dá uma contradição. Vou colocar assim, vou colocar módulo de A igual a 1. Então, não tem nenhum problema. Módulo de A sendo 1. Ele teria que ser 1 ou menos 1, mas ele não pode ser nenhum nem menos 1, porque, afinal de contas, o A tem que ser maior do que 1. Então, isso aqui dá uma contradição. Significa que o N não é composto, certo? Na verdade, então, ele é primo. Bom? Então, com isso, a gente provou que n menos 1 fatorial dando menos 1 módulo n, então significa que o n tem que ser primo. E além disso, pessoal, se o n for composto, a gente já sabe como é que vai ser o comportamento do n menos 1 fatorial. Vou deixar de exercício para vocês. Provar que se n é composto e é maior ou igual que 6, então n menos 1 fatorial é congruente a 0 módulo n. Então, a única exceção que a gente vai ter é aqui no caso n igual a 4. Tá bom? Então, com isso a gente termina essa primeira parte.